Meus amigos, o Trump acabou de soltar um vídeo muito importante e que tem tudo a ver com o Brasil. Dá uma olhadinha aí. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. When possible, we will press criminal charges. Seventh, I will ask Congress to establish an independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns against the American people. O que basicamente o Trump está falando é o seguinte, que ele será totalmente severo para acabar com a perseguição nos Estados Unidos, porque acontece no Brasil, acontece também nos Estados Unidos. E o americano, inclusive o presidente Trump tinha essa plataforma muito forte, se preocupa muito com o controle de fronteira, com a imigração ilegal e esse tipo de coisa. E isso é totalmente conectado com o caso do Felipe Martins. Felipe Martins, ex-assessor especial do presidente Bolsonaro, ficou preso mais de 6 meses no Brasil por supostamente ter viajado aos Estados Unidos, como se isso fosse um crime. Só que o negócio não está somente aí. É que quando ele não foi aos Estados Unidos, é porque o Felipe Martins não foi aos Estados Unidos da maneira como a Polícia Federal do Alexandre de Moraes estava acusando ele. Só que foi inserida uma entrada falsa do Felipe Martins no território americano por burocratas de imigração norte-americana. E isso daí, agora que passou as eleições, virá à tona através do Congresso dos Estados Unidos, que um deputado, um senador americano, ele tem poder de requisitar, de chegar e chamar para ir prestar depoimento no Congresso, não somente os ministros, como ocorre conosco no Brasil, que temos esse poder. Um parlamentar americano pode chamar diversos burocratas, e eu tenho certeza, pegando as informações corretas, requerendo as informações corretas para as autoridades americanas, achando a pessoa que alterou, que falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, a gente provavelmente também chegará nas autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa. Isso daí é crime nos Estados Unidos. Isso daí, a gente está falando que as consequências são muito piores do que apenas a autoridade estrangeira perder o seu visto. Então, vamos acompanhar o desenrolar dos próximos capítulos. Nós já estamos dando um feedback para as autoridades americanas, para os deputados e senadores americanos, porque agora, como os republicanos ganharam não somente, né, a Câmara, como deve acabar tendo maioria na Câmara, mas também no Senado, isso amplia o nosso leque de possibilidades de interações e, certamente, né, os americanos não vão deixar passar esse branco, porque se falsificar a entrada de um brasileiro, podem falsificar a entrada de um perigoso terrorista, ou quem sabe limpar dos registros a entrada de um terrorista em solo americano, e isso preocupa o pessoal aqui nos Estados Unidos. Então a gente segue trabalhando com muita transparência, mostrando para você os benefícios que podem vir, né, dessa eleição de Donald Trump, dessa maioria republicana no Congresso, e eu estou falando isso aqui não é por perseguição. O tempo não é de vingança, de dar o troco. O tempo é de muita calma, serenidade, sabedoria e de justiça, sem adjetivo. Não é justiça social, justiça de direita ou justiça de esquerda, não. Apenas fazer o correto, o justo, seguir as leis. É tempo de liberdade. Não deram nem 2 dias da eleição do Trump, já tem muita coisa mudando. Então, trago aqui para vocês uma sequência de histórias do que já está trocando. Primeiro de tudo, né, 12 horas depois do anúncio da eleição do Trump,
o Hamas já, em bom português, pediu arrego. Tá? O Hamas pediu o fim imediato da guerra. Por quê? Porque todo mundo ali do Oriente Médio sabe que quem financia esses grupos é o Irã. Hamas, Hezbollah, vários outros grupos terroristas, é o Irã. E o Irã tem como pauta de vida exterminar Israel. É por isso que muita gente fica por aí, a solução de 2 estados, a solução de 2 estados. A solução de 2 estados nunca vai adiante, porque Hamas nunca vai aceitar isso. E outros grupos palestinos também jamais aceitariam. Eles querem, na verdade, aniquilar Israel. É por isso que eles ensinam seus filhos que a meta de vida é o quê? É matar um judeu. Quando o moleque faz 12, 13, 14 anos, às vezes até pega uma faca, vai para Israel, né, que Israel aceita receber, né, pessoas da faixa de Gaza para trabalhar todos os dias e comete atrocidades. Então todo mundo sabe disso, inclusive os países árabes do Golfo ali, tá? Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Bahrein, Emirados Árabes, todos eles sabem disso. É por isso que eles, inclusive, começam a dialogar com Israel. Tem os acordos de Abraão, né, Bahrein, Emirados Árabes principalmente, né, normalizar as relações diplomáticas com Israel, abrir embaixadas, visitas de altas autoridades. E o Hamas se preocupa por quê? Porque além dele não ter o suporte dos países árabes, os países árabes islâmicos inclusive, ele sabe que o Trump bota para quebrar. O Trump é daquele time que adota a correta filosofia do se vis pacem para bellum, se quer paz, se prepara para a guerra, que é a única metodologia eficazmente pacífica. Se você for ver na Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia perdeu os Sudetos para o Hitler e o primeiro-ministro, né, o Chamberlain, lá da Inglaterra, fez acordo com o Hitler, quando na verdade ele deveria, conforme os acordos da época, ele deveria ter ido defender a República Tcheca, a Tchecoslováquia naquele momento, né, os países ocidentais, da Europa Ocidental, e não fizeram. E aí um exemplo mais recente ainda, que agora todo mundo vai lembrar, anos 90, a Ucrânia se desfez das suas armas nucleares, fez um acordo com a Rússia. Aí, qualquer problema, quem é que deveria ajudá-los? Franceses, né? Ingleses, e esse pessoal, na hora que teve a crise lá com a invasão da Crimeia e depois a invasão da Rússia, no ano de 2022, esses países não tomaram partido. Porque ninguém quer mandar os seus nacionais para uma guerra, ninguém quer fazer uma mãe de classe média chorar a morte do seu filho de 18 e 19 anos. Isso é ruim, pega mal para o político, entendeu? Então, esse negócio de desarmamento é a maior balela que tem. Desarmamento não tem a ver, inclusive, sobre segurança. Desarmamento é sobre controle social. Quando o povo está todo desarmado, ele fica de joelhos para o ditador. E aí, voltando para o Trump, o que o Trump fez no primeiro mandato dele? Ele aniquilou o ISIS, né, o Estado Islâmico. Você viu, reparou, que acabaram aqueles negócios de você ficar passando a faca em pescoço de refém vestido de laranja. Vocês lembram disso? Que eram até, de certa maneira, comum esses vídeos pararam porque o Trump bombardeou geral, ele reduziu em 90% o território do Estado Islâmico, botou para quebrar. E vagabundo só respeita o que teme. Então vagabundo respeita o Trump. Então quando o Trump é eleito, o que o Hamas faz? Olha, licença, tô de alta, não quero mais brincar. Inclusive, existe a possibilidade dessa guerra ir até lá para o lado do Irã, tá? Porque o Irã atacou diretamente Israel, Israel está retaliando, então o patrão do Hamas, o patrão do Hezbollah está correndo risco. Lembra que o Trump mandou uma bombinha e matou lá o Soleimani? Um comandante lá, se não me engano até Al-Quds, das forças Quds? Então. E o Trump, na verdade, não precisa nem se meter na guerra. É só ficar na retaguarda, porque Israel já está prontinho para ir lá no Irã. E o Irã, não se esqueça, esses grupos terroristas que eles financiam já bombardearam refinarias da Arábia Saudita, em Abu Dhabi. Então aqueles países todos ali da região têm como o Irã a principal prioridade, o principal perigo para a nação deles. Então repara só que não é uma guerra religiosa. Você vai ver, né, talvez, assim como Emirados Árabes, que é um país islâmico, já enviou tropa para combater o também islâmico Talibã, não se engane achando que isso daí é uma guerra religiosa não, tá? Mas vamos para a próxima novidade que o Trump já trouxe. A China já fez uma declaração dizendo que espera uma coexistência pacífica com os Estados Unidos sob o controle do Trump. O que é isso? Vai acabar, provavelmente, essa ondinha de ficar fazendo exercício militar em torno de Taiwan. A China tem a política de um só país para querer anexar Taiwan para o lado da China, e isso é crucial também para o comércio. Por quê? Porque o Taiwan é o maior produtor de microcondutores. Os chips, esse tipo de tecnologia que vai hoje em dia até em carro, em celular, em geladeira, né?
a internet das coisas, né? Que a gente está vendo cada vez mais presente, cada vez mais tecnologia vindo. Então Taiwan é chave para o mundo. E os Estados Unidos não vai querer ficar comendo na mão da China. Então vai parar esse exercício militar da China, né, ali no sul, para cima de Taiwan. O Putin, a mesma coisa. O Putin falou que está pronto para sentar à mesa para negociar com Trump uma paz, né, um acordo ali envolvendo essa guerra da Ucrânia. E aí, notícia de hoje, né? O Trump fez uma chamada junto com Zelensky e participou dela também o Elon Musk, que estava provendo a internet da Starlink para zonas de guerra, ajudando os militares da Ucrânia. Então aí tem outra mudança também que provavelmente vai trazer mais segurança e mais paz para o mundo. Agora vindo para o Brasil, a coisa que já não estava boa porque o mercado esperava que o Lula e o Haddad fizessem um anúncio de redução de gastos, porque eles estão gastando muito, né? O Lula está gastando mais do que o Lula já gastou mais do que a pandemia. Ele pega o nosso dinheiro, meu dinheiro, o seu dinheiro dos impostos, e já gastou mais do que o Bolsonaro durante a pandemia. Olha o nível da loucura. Então o mercado começou a exigir o quê? Que o governo reduza os seus custos, porque está aumentando muito imposto, as pessoas não estão conseguindo mais ter lucro, estão sendo jogadas para a ilegalidade, e o governo gastando à torto e à direita. Então o mercado esperava que após as eleições viesse um pacote de anúncio com redução de custos, mas não veio. O que o Haddad fez? Falou, eu vou viajar para a Suíça, meteu o pé para a Europa e depois a gente vê esse negócio aí de redução de custos. É por isso que o dólar disparou e chegou a mais de 5,80. Só que agora o sarrafo subiu um pouquinho mais. O dólar passou de 6. Por quê? Porque com a eleição do Trump, ele tem uma pauta bem simples, que deveria ser a pauta de todo político, né? De atração de investimento, de geração de emprego, de consertar a economia e as doideiras que o Biden e o seu governo, inclusive aí junto a Kamala, fizeram. Eles são muito ideológicos, eles estavam indo para uma questão de transição energética, punindo o setor produtivo dos Estados Unidos e perdendo aquilo que Deus lhes deu. O Trump diz, né, até ele fazendo a brincadeira com Bob Kennedy, ele fala, Bob, você vai cuidar da saúde, mas ó, aí ele bate assim, pé no chão, ó, quem vai cuidar do que está debaixo do solo aqui, deixa comigo. O que ele está falando? Ele está falando que vai fazer bombar de novo o petróleo. O Texas é muito forte nessa pauta, né, de recursos naturais em petróleo, a exploração toda. Tem gás de xisto, tem muita coisa envolvida aí do fracking, então isso daí vai retornar a ser realidade nos Estados Unidos. E essa atividade, né, energética, ela é uma das mais lucrativas do mundo, porque todo mundo precisa. Como é que você vai fazer? Você vai ficar sem diesel, vai ficar sem gasolina, vai ficar sem plástico, vai ficar sem nada? Então, né, os Estados Unidos vai voltar a ter uma economia forte. O Trump fez isso, ele pegou várias empresas que antes estavam tudo abrindo lá para o lado da China e trouxe de volta para os Estados Unidos. Ele vai voltar com essa pauta. E aí com os Estados Unidos com economia forte, o que acontece? O dólar americano se valoriza. E o real brasileiro, que está cada vez mais indo ladeira abaixo, vai piorar. Eu acho engraçado que teve muita gente aí, youtuber, até de direita, pessoas tidas como inteligentes, falam, não, o Paulo Guedes está exagerando, que maluquice, não, eu não compro esse barulho da direita brasileira, dos bolsonaristas, não é só porque o Lula, não, o Lula está fazendo giga, o Lula está muito bem na economia, ó, se preparem, vamos ver aí tempos em que o dólar não vai descer do 6 durante um bom tempo, talvez. E falando em Lula, ele que dias antes da eleição, do maior potência econômica do mundo, a maior potência militar do mundo, o único país que consegue abrir 2 frontes de guerra em qualquer lugar do planeta Terra em 24 horas, Lula diz que o Trump eleito seria os Estados Unidos com um nazista com uma cara diferente. Agora teve que botar a viola dentro do saco e dizer que estava desejando boa sorte e sucesso para o Trump. Mas os ministros do Lula, Haddad, Gleisi, Paulo Teixeira, Gleisi é líder, né, do PT, não mudaram muito de opinião, não. Estou lá descascando no Twitter. Essa história não vai terminar bem. Os Estados Unidos têm influência sobre a FMI, sobre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e não ache que aquele banquinho lá que a Dilma toma conta, né, dos BRICS, vai conseguir suprir toda essa influência americana que tem na parte financeira, não. Então é bom o Brasil repensar, porque senão o negócio vai ser ladeira abaixo em quinta marcha. As pessoas medíocres, elas aprendem com o próprio erro. Os inteligentes aprendem com os erros dos outros, e os burros não aprendem nunca. Você está aqui nos Estados Unidos, está olhando a eleição, certamente você consegue abrir a sua cabeça e olhar
né, muito do que aconteceu para o Trump ter sucesso aqui no Brasil e aprender, né, com esse passo a passo que ele tomou. Além das questões de mérito, né, o seu discurso forte para reaquecer a economia, redução de tributo, né, retomada do emprego e toda essa questão contra a inflação, que foram as pautas que o Trump levou e sensibilizaram os americanos, os esquerdistas também erraram. Erraram quando pegaram forte na agenda woke, se distanciaram da sociedade, se distanciaram dos problemas do americano comum, de classe média, que é a maior fatia da população aqui, e também acabaram tendo aí uma cisão dentro da própria esquerda. Então aqui nos Estados Unidos a esquerda tem aquela esquerda old school, velha guarda, mais trabalhista, mais sindicalista, e aí você vai lembrar, né, que o Biden, no meio do seu governo, chegou aí numa greve, como se fosse, vamos lá, é como se fosse o Lula indo numa greve no ABC Paulista para apoiar os metalúrgicos, o sindicato metalúrgico, botando um bonezinho para dizer, olha, eu sou raiz, eu estou preocupado com o emprego, eu não sou só essa agenda progressista, essa agenda woke maluca aí que troca de sexo criança, ideologia de gênero na escola e etc. Mas se você ainda botar de lado isso tudo e for ver o movimento político que o Trump fez, também temos que observar o seguinte, né? Eu estava num jantar, muito comum isso aqui nos Estados Unidos, né, de levantamento de recursos para a campanha eleitoral. Fui num jantar antes do Mar-a-Lago, né, na noite anterior ao Mar-a-Lago. Esse é uma das coisas legais de você estar aqui, que você aprende em loco, olhando como é que as coisas acontecem. E nesse jantar, quem fez um discurso foi Robert Kennedy Jr. Quem é o Bob Kennedy Jr.? Ele é sobrinho do senador Kennedy, quer dizer, ele é filho do senador Kennedy e sobrinho do presidente Kennedy, que vocês vão lembrar, aquele presidente que vivenciou a crise dos mísseis de Cuba, acabou sendo assassinado de maneira covarde e cruel, né, por um atirador. O Bob Kennedy, ele sempre foi do Partido Democrata, igual o seu tio, o presidente, o Kennedy. Então o Bob Kennedy, ele dá um discurso falando do porquê que ele passou a apoiar o Trump. E ele fala, né, das suas decepções junto ao Partido Democrata, quando o Biden foi retirado da corrida presidencial, que escolheram a Kamala sem ter nenhum tipo de prévia. E aqui nos Estados Unidos é muito comum ter um debate entre os presidenciáveis até que o partido escolha quem é que será realmente o candidato a presidente, dentre outras questões. Ele viu que a voz dele não teria espaço dentro do Partido Democrata, que nos Estados Unidos significa esquerda. E como ele não teve voz dentro do Partido Democrata, isso me lembrou até o Olavo de Carvalho, né, que durante a sua juventude ainda tentou fazer parte de movimentos de esquerda, mas viu também que não era um movimento democrático, que aceitaria ter uma crítica, que ele lá, juvenil, teria que seguir a ordem do pessoal lá de cima. E, enfim, o Bob Kennedy acabou saindo do Partido Democrata e veio apoiar o Trump. O Trump bota o Bob Kennedy em vários palanques dele, em posição de destaque. Dá para ele a pasta da saúde, para ser a pessoa que vai cuidar da saúde dos Estados Unidos, que vai enfrentar os grandes lobbies, né, da Big Pharma e assim por diante. Eu estou falando isso porque o Trump, ele fez um movimento aglutinador. Se você olhar, por exemplo, uma pessoa que eu particularmente admiro muito, o Jared Kushner, que é o marido da Ivanka. A Ivanka é a filha do Trump, tá? O Jared Kushner é o marido dela. Esse cara foi o cara que redesenhou o Oriente Médio, um cara que costurou os acordos de Abraão, o cara que levou paz para Israel, para o Oriente Médio, e hoje, a gente até hoje está vendo os reflexos disso, porque muitos dos países ali árabes, se não a sua totalidade, têm muito mais preocupação com o Irã do que com a questão da Palestina, porque já estão vendo que não é uma questão sobre dois estados, mas sim onde um grupo terrorista quer dizimar Israel da face da terra, e Israel só quer ter o direito de viver. Eu estou falando isso por quê? Porque tanto o Jared quanto a Ivanka já fizeram doações para o Partido Democrata. A Ivanka, inclusive, já fez doações lá no passado, verdade, para Kamala Harris, que é para procuradora da Califórnia, e na Califórnia, né, o procurador ele é eleito, então faz campanha eleitoral, recebe doação. Então eu falei aqui do Jared Kushner, da Ivanka, do Bob Kennedy. Se nós tivermos, né, a arrogância de acharmos que somos os donos da verdade, não fizermos movimento político algum, sempre preocupados em parecer limpinhos, a gente não vai avançar. Está escancarado na cara de todo mundo, né, a receita de sucesso do Trump. Os Estados Unidos, em vários pontos, se assemelha muito com o Brasil. Em
Então o que eu peço para vocês? É para que a gente tenha sabedoria, conhecimento, discernimento, principalmente a todos nós que estamos dentro do campo, que temos um mandato político, de vereador, de deputado, seja lá o que for, para a gente focar no interesse público. Se nós quisermos, né, colocar as nossas pautas prioritárias adiante, PL da anistia, né, redução do tamanho do Estado, redução de tributo, retaguarda jurídica para a polícia, melhorar a segurança pública, acabar com o ativismo judicial e assim por diante, a gente tem que estar forte dentro das nossas posições, por exemplo, no Congresso Nacional. O inteligente aprende com o erro dos outros. Eu espero que todos nós aí sejamos inteligentes, e se eu estiver errado, por favor, pode falar aí que se a crítica for bem intencionada, eu paro, eu leio, eu aprendo. Um abraço, fiquem com Deus.